Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em função da situação pandémica, o ano de 2020 trouxe mudanças sem precedentes para a economia mundial e para o mundo do trabalho. As medidas de confinamento obrigaram boa parte da população ativa a permanecer em casa, mas a continuar a trabalhar remotamente nos setores onde tal fosse possível, dando origem à mais abrangente experiência de teletrabalho de sempre. Importa perspectivar a realidade pós-pandemia que, em termos de teletrabalho, não será igual à que existia antes, mas que deve ser também diferente da presente, onde o teletrabalho se generalizou como pôde, afastando um princípio basilar do disposto no Código do Trabalho, isto é, o acordo entre as partes sob a forma contratual. Torna-se assim importante que se possa revisitar o Código do Trabalho, tendo em consideração a perspectiva razoável do crescimento de uma realidade laboral que era residual antes desta situação de saúde pública. O PSD entende que a legislação laboral deve ser equilibrada e estável. Devem ser os parceiros, em sede de Comissão Permanente de Concertação Social e em primeira instância, a discutirem esta questão e, desejavelmente, a chegarem a um compromisso tripartido que possa ser vertido em proposta de lei por parte do Governo. Caberá, então, ao Parlamento exercer a sua função legislativa com o princípio norteador de respeito pelo equilíbrio obtido de modo tripartido. É neste sentido que apresentamos um projeto de resolução recomendando a promoção de um amplo debate com os parceiros sociais com vista à celebração de um acordo sobre matérias relativas ao futuro do trabalho. O PSD compreende, porém, a necessidade imediata de algumas clarificações. Por isso, apresenta também um projeto de lei minimalista após auscultar todos os parceiros sociais. Propomos alterações pontuais, mas necessárias ao quadro legislativo no sentido de clarificar e densificar algumas desigualdades que se têm sentido na aplicação do regime do teletrabalho. Todavia, não deixa de ser curioso aquilo que verificamos por parte de alguns outros partidos. Por parte do Bloco de Esquerda e do PCP, admitimos que, de modo ideologicamente coerente, temos projetos de lei que desequilibram profundamente o Código do Trabalho. Não é de admirar. São partidos que têm uma visão conflituante das relações laborais e, desse modo, desvalorizam as convergências alcançadas na concertação social. Mas, da parte do PS, constatamos o princípio tão caro a Deng Xiaoping de um partido, dois sistemas. Por um lado, a sua versão grupo parlamentar, que apresenta um projeto de lei denso, que altera o Código de Trabalho sobre a forma de um novo regime jurídico, uma legislação extravagante. Por outro lado, o PS governante, que encomenda o livro verde do futuro do trabalho, o apresenta na concertação social aos parceiros e que com eles inicia um debate que, precisamente, em face da iniciativa do seu grupo parlamentar, se torna inconsequente e desvalorizador do relevante papel da concertação social. Somos claramente favoráveis ao incremento do teletrabalho em situação pós-pandémica. Apesar de alguns aspectos menos positivos, as vantagens superam largamente os inconvenientes para trabalhadores, empresas ou até o próprio ambiente, como sejam, por exemplo, evitar os tempos de deslocação pendulares cotidianas, maior equilíbrio entre vida profissional, pessoal e familiar,
a flexibilidade de horários ou a possibilidade de trabalho a partir de um local alternativo. Daí reiterarmos o apelo ao Governo, e saudamos a sua presença neste debate, é que a concertação social constitui o palco institucional para a conciliação de interesses entre empresas e trabalhadores. A obrigação do Governo, enquanto um dos vértices do tripartismo, é a promoção do diálogo, a obtenção de um acordo sobre matérias relacionadas com o futuro do trabalho e a sua tradução em proposta de lei para que o Parlamento altere o Código de Trabalho, mantendo o seu equilíbrio e a sua estabilidade. O Governo ainda está a tempo de fazer isto. E são estas as condições sine qua non para que todos os atores laborais conheçam as regras e, desse modo, se promovam as condições conducentes a uma sempre desejável paz social. Disse. Muito obrigado.